Inscreva-se no canal. Essa é uma história maluca, e provavelmente você vai me chamar de burra por não ter ido às autoridades. Mas minha reputação já estava arruinada. Todo mundo que eu conhecia acreditou nele. Então não tive escolha a não ser ir adiante. Eu não sabia se as coisas iriam ficar violentas, não sabia do que ele era capaz, obviamente, mas era a única maneira que eu conseguia pensar. E às vezes ainda não acredito que venci. Mas vamos voltar ao começo. Eu comecei a namorar meu namorado, Chad, cerca de um ano antes da pandemia. Tudo estava indo bem, ele era doce, atencioso e um ótimo solucionador de problemas. Exatamente o que alguém com uma vida bagunçada não em casa, mas como eu, precisava. Ele me mantinha com os pés no chão, mas eu não sabia o que estava escondido sob a superfície. Tudo aconteceu alguns anos atrás, quando o mundo estava em pânico, então nos mudamos juntos para criar a bolha que eles queriam que tivéssemos. Também achamos que era uma boa ideia economizar no aluguel e coisas do tipo. Eu tive sorte porque meu contrato estava prestes a acabar em 2 meses, e meu senhorio me deixou sair sem cobrar a multa. Algumas empresas de mudança ainda estavam funcionando na nossa cidade. Nossos empregos se tornaram totalmente remotos e parecia que era para ser. Configuramos nossos escritórios, bem, Chad fez, ele é o geek da tecnologia, não eu. Em retrospecto, foi um erro, mas o quarto vago era o nosso escritório compartilhado. Se um de nós tinha uma reunião, o outro saía por um tempo e trabalhava na sala de estar. Não vou entrar em detalhes sobre nossos empregos, mas Chad trabalhava muito mais horas do que eu. Eu terminava meu trabalho mais cedo do que em um dia de trabalho normal e tinha mais tempo livre do que ele. Comecei a cozinhar mais, ler mais e até a me exercitar mais. Minha saúde mental estava muito melhor, mas tinha a sensação de que Chad não estava indo tão bem. Eu disse a ele para tirar mais intervalos, seu trabalho parecia exigir mais dele do que antes da pandemia, e isso não era justo. Ele não estava recebendo mais dinheiro ou algo assim. Eu li algumas coisas online sobre separar o espaço de trabalho e o espaço de vida, mesmo trabalhando em casa. Tínhamos mais dinheiro, já que não saíamos muito, economizávamos no aluguel, então comprei um novo computador para ele. Novamente, eu não sou a geek, então tive a ajuda do cara da loja para escolher o computador de jogos certo. Eu disse a ele que, quando terminasse o trabalho, deveria ir para o nosso quarto e usar aquele computador apenas para diversão, se ainda quisesse se manter conectado. E eu estava falando sério. Eu não pensava que me tornaria uma namorada tão chata, mas parecia que estava funcionando. Chad começou a perceber como as coisas haviam mudado. Antes, eu trazia o jantar para a mesa dele enquanto ele trabalhava e comia sem pensar. Agora estávamos jantando junto e realmente nos divertindo. Ele assistia a me exercitar pelos vídeos do YouTube e ríamos muito mais. Ele estava jogando mais no outro computador. Às vezes eu espiava e ele estava rindo e se divertindo. Nossa vida íntima melhorou muito, e eu comecei a pensar que todas as coisas loucas de alguns anos atrás foram a melhor coisa que poderiam ter acontecido conosco. Estávamos muito melhores do que alguns dos nossos amigos que estavam juntos ou casados há muito mais tempo e estavam enlouquecendo ficando em casa. Mas eu não sabia que Chad estava se divertindo apenas jogando no novo computador que comprei para ele. Ele estava fazendo algo diferente, e algo que eu deveria ter percebido na época. Eu não pensei muito sobre isso, mas a retrospectiva é tudo. Acho que foi quando tudo começou. Minha amiga Paula me mandou uma mensagem perguntando como as coisas estavam indo para mim. Eu disse a ela que estava indo muito bem, porque era verdade. Eu estava indo melhor do que nunca. Ela disse, bom, mas e o trabalho? Isso foi confuso, porque o trabalho estava perfeito, e eu disse a ela. Ela não perguntou mais nada sobre isso, mas eu acredito que ela já tinha descoberto o que eu só descobriria meses depois. Outra vez que eu deveria ter me alertado para algo estranho foi quando o Chad estava jogando com o Discord ligado, ou o que quer que seja. Eu não sei como isso funciona. Fiz questão de não entrar no quarto quando ele estava terminando de jogar, mas eu precisava do meu carregador, e foi só por um segundo. Estava saindo quando ouvi algo como, cara, ela é a mais gostosa, não posso acreditar que você a pegou. E foi só isso. Não ouvi mais nada porque eu estava meio que acostumado a elogios, especialmente dos amigos dos meus ex-namorados. Não era incomum para mim, então eu sabia que era melhor não ouvir muito de perto e me mata que eu não ouvi. Devo dizer que fiquei muito mais vigilante agora, e aqui é onde tudo começa. Paula não me mandou mais nada depois de perguntar sobre o meu trabalho. Claro, todos estavam ocupados ou lidando com coisas diferentes, mas tinham se passado cerca de 2 meses.
Chad e eu éramos o casal perfeito. Gostávamos de ficar em casa e só saíamos quando era absolutamente necessário. E também não pedíamos muita comida. Mas eu sentia falta dos meus amigos em geral. Mandei mensagem para a Paula perguntando sobre a vida dela e se todos ao redor dela estavam bem. Ela não me respondeu. Eu não estava bloqueada, mas ela ignorou minhas mensagens. Então escrevi para outra pessoa, a Julie. Perguntei como ela estava, como estava o trabalho e como a família dela estava lidando com a pandemia. E ela me respondeu algo estranho. Desculpe, eu simplesmente não quero ser amiga de alguém que está fazendo aquelas coisas, sabe? Você poderia ter conversado comigo se tivesse apertada de grana, né? Todos estão bem, mas acho que esse é o fim da nossa amizade. Eu não tinha ideia do que ela estava falando. Perguntei quem contou a ela sobre dinheiro apertado. Eu estou ótima no trabalho, acrescentei que provavelmente seria promovido em breve, porque a pandemia não afetou o nosso negócio. Julie não me bloqueou depois dessa mensagem estranha. Então ela me escreveu dizendo que, se eu ainda estivesse trabalhando, por que eu estava postando todas aquelas coisas online? Perguntei que coisas online, e foi aí que ela me chamou. Julie estava hesitante em me fazer mais perguntas, então ela disse: querida, você criou uma conta no OnlyFans. Todos pensam que você está fazendo isso porque perdeu o emprego. Ela então me disse que o OnlyFans não era a única coisa. Havia vídeos de mim em sites públicos, você sabe, aqueles tipos. Eu ri ao telefone, disse a ela que era a pegadinha mais estranha que alguém já tinha feito comigo. Mas ela disse que era verdade e começou a me enviar coisas. No início foi estranho, porque em algumas fotos, obviamente não era eu. Era bem Photoshop, eu acho, mas não era eu. Eu disse a Julie, mas ela enviou outros vídeos, alguns eram as filmagens de vigilância de mim malhando na sala de estar. Naquele momento, fiquei chocada. Tínhamos câmeras, claro, eu sabia disso. Mas como elas foram parar online? Outro vídeo de mim cozinhando na minha cozinha, mas era um close da minha bunda. Quando ela terminou de me mostrar o que tinha, Julie perguntou: não é você quem está postando essas coisas, né? Definitivamente não era. E nesse ponto eu estava chorando e mal conseguia sentir minha garganta. Haviam fotos com meu rosto de lingerie e biquínis que eu nunca na vida usei. Muito menos tirei fotos, mas algumas pareciam tão reais. Eu perguntei quem mais sabia disso, e Julie disse todos. Todos, menos eu. Eu perdi o controle naquele momento. Não me orgulho disso, mas fui para o quarto e gritei com ele. Quase fui para o computador, mas ele me segurou. Os amigos idiotas dele do Discord talvez tenham ouvido a briga inteira, mas eu não me importava, eles provavelmente já tinham visto essas coisas também. Chad gritou no meu ouvido perguntando o que eu estava fazendo, porque eu estava agindo assim, mas eu consegui me soltar, ainda mais enfurecida. Não conseguia acreditar que ele faria essa pergunta para mim. A audácia, mas acho que era parte de sua personalidade, fingir de alguma forma. Eu disse a ele que sabia de tudo e queria que ele tirasse tudo agora. Eu continuei gritando e, através da adrenalina, senti que precisava sair imediatamente. Peguei uma bolsa e comecei a arrumar as coisas, e foi aí que Chad mudou. Mas olhando para trás, eu interpretei mal. Pensei que estava em grande perigo porque ele pegou meu rosto e olhou nos meus olhos, dizendo que eu não iria embora sob nenhuma circunstância. Eu disse a ele que ele estava louco se pensava que eu ficaria com alguém que fez algo tão maluco comigo. Mas ele riu. Eu pensava que provavelmente teria que sair de lá arranhando, mordendo, lutando. Estava pronta para a luta da minha vida. Em vez disso, ele começou a rir. Não estava com raiva, não estava confuso ou mesmo fingindo confusão. Ele estava relaxado quando disse: você não vai embora, você não vai me deixar, você é minha de novo. Eu me preparei para a raiva que achei que viria ou as ameaças de violência física, mas elas não vieram. Eu fiquei corajosa e disse que sim, eu ia embora. Ia contar a todos a verdade. Ele riu um pouco mais e foi aí que vieram as ameaças reais. Bem, se você me deixar, vou postar mais, tenho muito mais do que já carreguei. Se meus vídeos já estavam no OnlyFans, o que mais havia a fazer? Mas ele disse que faria mais, coisas piores, usaria mais Photoshop e outras coisas para tornar as coisas ainda piores. Eu, sinceramente, não entendia muito, mas algumas das fotos que Julie me enviou eram bem intensas, e eu simplesmente não queria mais. Joguei minha bolsa no chão e disse algo como: por que você fez isso? Eu fui a pessoa perfeita para você. Pensei que fiz de tudo para te fazer feliz. Fiz de tudo em casa e eu estava feliz em fazer isso. Estávamos felizes. Ele não riu disso. Suspirou por um segundo e disse que havia sofrido um corte de salário no trabalho. Um grande corte.
Ele não foi demitido, mas ao que parece eu estava ganhando mais agora, e ele odiava isso. Ele queria fazer algo para conseguir uma renda extra. Eu perguntei por que diabos ele não criou um OnlyFans para si mesmo. Na época eu não sabia muito sobre o site, mas lembro de ter lido um artigo sobre sua popularidade crescente. E até onde eu sabia, era um site para adultos, mas o artigo dizia que homens e mulheres estavam usando e algumas pessoas ganhavam muito dinheiro. Ele poderia ter sido o modelo do site. E eu disse, então, você me expôs por dinheiro para nossos amigos. E ele disse sim, mas ele não achava que meus pais e a maioria da minha família descobririam. Eu não entendi muito na época, mas alguma coisa mudou em mim, quase contra a minha vontade. Perguntei se o que ele estava fazendo estava rendendo um bom dinheiro. E ele sorriu e disse que sim, que estava ganhando mais do que o suficiente para compensar o corte salarial dele. Ele perguntou se eu queria participar e compartilhar os lucros. Eu estava incrédula. Ele queria que eu participasse dessa exposição online, mas eu disse não imediatamente. Eu não queria parte daquilo, não queria viver uma vida onde minha privacidade era violada daquela forma. A discussão ficou acalorada e ele começou a ameaçar a postar mais coisas se eu não concordasse. Eu não queria que minha vida se transformasse em um pesadelo ainda maior, então cedi. Pensei que, uma vez que concordasse, poderia encontrar uma maneira de reverter a situação, de encontrar uma saída. Ele parecia satisfeito, como se tivesse ganhado, e foi então que ele começou a me instruir sobre o que fazer. Primeiro, ele tirou algumas fotos de lingerie para garantir que eu estava disposta a seguir adiante. Eu estava desconfortável, mas pensei que, se eu colaborasse inicialmente, poderia ganhar sua confiança para depois encontrar uma maneira de sair dessa situação. No entanto, conforme as coisas progrediam, eu me sentia cada vez mais presa. Ele controlava todos os detalhes, desde as poses até os locais das fotos. Ele queria garantir que as imagens fossem autênticas. Ele insistiu em gravar vídeos também, e eu me senti enojada, humilhada e traída. Ainda assim, continuei seguindo adiante, na esperança de que isso acabaria eventualmente. À medida que o tempo passava, ele começou a pressionar por conteúdo mais explícito, alegando que renderia mais dinheiro. A situação tornou-se insustentável e eu sabia que precisava encontrar uma maneira de sair dessa armadilha. Comecei a me aproximar de amigos de confiança, contando-lhes a verdade sobre a situação. Eles me aconselharam a procurar ajuda profissional e a denunciar o caso às autoridades. Foi difícil, pois eu ainda estava com medo das ameaças de Chad, mas ao mesmo tempo percebi que precisava romper esse ciclo de abuso. Denunciei o caso à polícia, que começou a investigar a situação. Foi um processo difícil, emocionalmente desgastante e cheio de incertezas. Mas com o apoio dos meus amigos e das autoridades, consegui me libertar daquela situação. Chad foi responsabilizado por suas ações e as imagens e vídeos foram removidos da internet. Essa experiência me ensinou a importância de procurar ajuda e nunca aceitar ser vítima de chantagem. Não foi fácil superar o trauma, mas com o tempo e apoio consegui reconstruir minha vida. É fundamental conscientizar as pessoas sobre os perigos da exposição não consensual e incentivar a busca por ajuda quando confrontados em situações semelhantes. Nesse ponto eu estava apenas entorpecida. Assisti enquanto ele me mostrava tudo e havia muito mais do que Julie me enviara, mas grande parte estava modificada. O que era real eram filmagens em casa, fotos da minha bunda, seios e pés, e também havia alguns vídeos adultos dele e de mim. Chad explicou algo sobre esses sendo extremamente exclusivos e muito caros, não acessíveis a todos os assinantes. Eu não entendia muito bem e não perguntei mais. Lembro-me de ficar em pé e dizer que iria fazer o jantar, e Chad disse que não, era a vez dele de cozinhar naquela noite para celebrarmos. Agora que eu finalmente sabia e poderia me juntar a ele para ganhar mais dinheiro. Mas o que ele queria dizer com isso? Ele me empurrou para a cama e foi para a cozinha enquanto eu apenas deitei e olhei para o teto até ele me chamar para comer. Eram hambúrgueres e batatas fritas. Tudo bem, pensei naquele momento e comi em silêncio. Ele tagarelava sobre fotos reais e mais vídeos e eu apenas acenava, não porque concordasse, mas porque simplesmente não sabia o que dizer. Estava pensando intensamente. Em primeiro lugar, se tentasse sair, ele faria algo pior. Nesse ponto, parecia que isso não havia chegado aos meus pais ou ao meu trabalho, então eu me sentia segura por enquanto. E, em segundo lugar, meus amigos sabiam e pensavam que eu estava envolvida nisso. Em terceiro lugar, Chad queria que eu participasse disso. Mas por quê? Além do dinheiro, por que qualquer homem com uma namorada ou esposa gostaria de expor a privacidade dela online
para um bando de pervertidos. Não daria ciúmes? Foi quando me ocorreu, ciúmes. Essa era a minha saída. Eu não sou uma gênio do mal ou algo assim, mas pensei que essa era a única maneira de controlar isso e recuperar minha vida. Terminei minha última batata frita e finalmente falei desde que perguntei sobre dinheiro. Eu disse que se fôssemos fazer isso, eu queria controle. Queria a senha e teria uma palavra a dizer sobre o que era carregado. Disse a ele que seria melhor porque finalmente ficaria mais real. Chad ficou animado e começou a falar sobre algumas ideias, mas pedi para ele me mostrar tudo de novo e como acessar. Tive uma espécie de aula sobre OnlyFans e outros sites, incluindo chats entre a versão falsa de mim e pessoas que pagavam por conteúdo exclusivo. Eu não podia simplesmente pegar tudo e mudar a senha naquele momento. Não podia desligar completamente porque ele me ameaçara. Tinha que ser mais sorrateira, certo? Então, joguei o jogo por tempo demais. Não me orgulho de nada disso, mas concordei com quase tudo que o Chad queria. Não era tão irreal, então eu ainda acreditava que o meu plano de ciúmes poderia funcionar. Levou meses, mas em determinado momento eu era a única fazendo uploads, respondendo mensagens e lidando com mais coisas. O mundo ao nosso redor começou a se abrir. Chad ficou mais ocupado no trabalho, aumentaram o salário dele, embora não tanto quanto antes, e ainda trabalhávamos em casa. Ele continuava dizendo que queria largar o emprego porque eu estava indo melhor. Eu não era famosa, mas ele tinha mais planos para mim. Eu disse a ele que era uma ideia ruim, pois não sabíamos se isso era temporário. Era melhor ter um emprego real e usar esse dinheiro para diversão no futuro. Chad viu a lógica nisso. Foi nesse dia que mudei todas as senhas, adicionei uma camada extra de segurança e me certifiquei de que estavam apagadas do computador dele, apenas no meu. Eu pesquisei um pouco sobre como fazer isso e quando ele perguntou, eu disse que era meu OnlyFans e minha imagem, então eu estava tomando conta a partir de agora. Eu disse a ele que, como mulher, sabia o que atrai os homens, então poderia fazer isso melhor do que ele. Eu disse que ele ainda teria sua opinião porque tinha boas ideias, mas tudo era uma mentira. Eu queria fazer isso e ele deixou porque era a melhor maneira de mantê-lo ocupado e preocupado. Cada vez que um novo pagamento entrava, ele se perguntava de onde vinha, e eu jogava desculpas loucas. Eu sempre dizia algo mais maluco cada vez que ele perguntava, até que ele parou de perguntar. Em minhas redes sociais legítimas, comecei a postar fotos com homens na academia. Chad não era assim, magrinho e nerd, o que não é um insulto, era literalmente o meu tipo. Não gosto muito de músculos. Também falei em casa sobre várias outras coisas assim, como aquele treinador tendo os braços maiores ou o cara com a roupa de academia de grife também ter um carro legal. Eram coisas estúpidas que não me importavam, mas isso foi o suficiente para Chad. Cheguei em casa da academia depois de uma tarde postando história com dois caras grandes da academia e ele tinha empacotado minhas coisas. Disse que não poderia namorar uma mulher que flertasse com outros homens, fizesse OnlyFans e se expusesse assim voluntariamente. Eu fiquei chocada, mas não disse nada. Em minha cabeça estava explodindo com a audácia, novamente a hipocrisia. Eu queria pegar minhas coisas e pular feliz para fora dali, mas apenas agi confusa. Disse a ele que toda essa coisa foi ideia dele, que ele começou isso. Chad disse que estava encerrando tudo e perguntei sobre ele contar para meus pais e meu trabalho. Ele disse que já tinha apagado todos os vestígios de mim, de sua vida e de seu computador. Ele só queria que eu fosse embora com o dinheiro. Peguei minhas coisas, apareci na casa de Julie e contei tudo a ela. Ela ficou feliz por mim, embora eu não tivesse sido uma boa amiga durante todo aquele tempo. E uma semana depois eu estava em um apartamento novinho, pago e imobiliado com meus ganhos extras. Lentamente comecei a desativar o restante das coisas, tanto quanto pude, fazendo menos e menos para evitar qualquer sinal de alerta. Eu estava paranoica sobre Chad descobrir o que eu havia planejado durante todo esse processo. Algumas coisas permanecem porque, obviamente, a internet é eterna e nunca consegui me livrar de tudo que foi carregado ou do que enviei privadamente. Mas consegui escapar de Chad e, embora não esteja orgulhosa dos meus métodos, estou feliz por ter tomado o máximo de controle possível e vencido ele. E agora estou livre. Obrigado a todos por assistirem e se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Se cuidem!